É, gente, parece que até o Jornal Nacional tá se entregando, ninguém quer entrar no barco, né? O barco tá afundando, agora tá todo mundo pulando fora. O STF, o bicho tá pegando lá, hein? Vamos ver aqui o que que tá rolando, o que que o Jornal Nacional vai falar, né? Porque a gente sabe que, né, ele tem apoiadores aí do nosso governo atual, né? Outra coisa, não se esquece, gente, como eu falo pra vocês, deixar o like aqui, por favor, que é muito importante pra mim. Se inscreve, que todos os dias eu posto notícia atualizada do que tá acontecendo, tá? Então, ó, chegou notícia de manhã cedo, sai quente pra vocês aqui, tá bom? Então se inscreve aqui no canal pra não perder e deixa seu joinha, que é muito importante pra mim. Vamos ver aqui o react sobre o Jornal Nacional falando aqui, né? Um pedido para afastar o ministro Dias Toffoli do caso Master. Um levantamento revela que o Supremo Tribunal Federal pagou 128 diárias para seguranças apoiarem autoridades da corte no Paraná. Numa região onde fica um resort que já pertenceu a 2 irmãos de Dias Toffoli. O hotel teve como sócio um fundo de investimentos ligado à empresa REAG, investigada no caso Master. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar uma representação que pediu o afastamento do ministro Dias Toffoli da investigação do Banco Master. Hoje, uma reportagem do jornal O Globo revelou que o Supremo pagou diárias para seguranças apoiarem autoridades da corte no Paraná, numa região onde fica um resort que já pertenceu a 2 irmãos de Dias Toffoli. O hotel teve como sócio um fundo de investimentos ligado à empresa REAG, investigada no caso Master. Meus amigos, agora é guerra declarada. O cerco está se fechando e os crimes estão vindo à tona. E pasmem, até a Rede Globo começou a jogar os podres no telhado. O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar de boca aberta, porque a maior emissora do país declarou guerra contra o STF. E quando a Globo entra em rota de colisão com o STF, meus amigos, é porque algo muito grande saiu do controle. Eu já te pergunto, depois de todos os escândalos envolvendo o Banco Master, INSS, entre outros, depois de todos esses absurdos que o STF vem cometendo nos últimos anos, você acredita que esses ministros envolvidos deveriam estar atrás das grades? Gente, segura firme, porque o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar de cabelo em pé. Antes de continuar, por favor, já te peço, deixe o joinha para esse vídeo não ser enterrado aqui na plataforma do YouTube. Me ajuda, por favor. Deixe o joinha, e se você não é inscrito, inscreva-se agora no canal ativando o sininho das notificações. Meus amigos, o que a gente está vendo agora não é coincidência, não é jornalismo investigativo tardio e muito menos um surto de consciência da Globo. Isso é ruptura de pacto. Porque durante anos o STF foi tratado como uma entidade sagrada. Ministros não podiam ser questionados, não podiam ser investigados, não podia ser citado de forma crítica. E a grande mídia blindava. E quem ousava falar, com certeza era perseguido ou destruído. Mas algo mudou, porque de repente a Globo passou a expor negócios obscuros, relações perigosas, bancos quebrados, rombos bilionários e ministros no centro do furacão. E por quê? Porque mexeram onde não podia mexer, no dinheiro dos grandes bancos. O escândalo do Banco Master escancarou como funciona. Mexeram no vespeiro, aí pegou, né? Não por amor ao Brasil, mas por interesse financeiro, porque ela está mandando um recado claro para o STF e para a classe política. Chega, foi longe demais. Gente, isso é uma verdadeira guerra de poder. De um lado a caneta do Supremo, do outro lado o dinheiro dos bancos e o megafone da maior emissora do país. E para você ficar mais por dentro do que está acontecendo, bora reagir a um vídeo bombástico que está deixando muita gente de cabelo em pé. A postura do vídeo que vimos agora, ele recebendo o André Esteves de helicóptero, é a postura de dono do pedaço, né? Boa noite, Piotr, Marcília, Augusto Nunes, toda a audiência da Oeste. Veja, esse escândalo do Banco Master respingou, para dizer o mínimo, em cheio no Dias Toffoli, né? Ele está metido nisso até o último fio do cabelo. Essa questão do resort é um escândalo que rivaliza apenas com os 129 milhões de reais de contrato do Banco Master do Daniel Vorcaro com o escritório de advocacia da família de Alexandre de Moraes, né? São, na verdade, 2 ministros do Supremo, os mesmos 2 que criaram e passaram a relatar o inquérito do fim do mundo, que vai fazer 7 anos agora, né? E que estão metidos aí em quase todos esses abusos, esses arbítrios do STF, né? Então são os principais nomes que
a própria direita vem apontando, né, como responsáveis pela situação, pelo estado de exceção e a perseguição aos bolsonaristas, né? E daí, né, as imagens não mentem. A reportagem do Metrópolis, alguns especulam que é uma espécie de vingança tardia do dono do Metrópolis, Luiz Estevão, né, que foi preso pela primeira vez a mando de Dias Toffoli, uma decisão do ministro. Enfim, não importa muito o motivo, né? A gente sabe que tem um jogo pesado de bastidores, por que estão, de repente, vazando para a imprensa, ou a velha mídia resolveu fazer jornalismo investigativo depois de muito tempo, né? Isso tudo a gente pode apenas especular. Mas os fatos que estão vindo à tona são suficientes em qualquer país sério para levar para a prisão a Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. No Brasil, o que se discute é mandar para a primeira instância o caso do Toffoli, do Banco Master pelo Toffoli, para dar uma saída honrosa ao ministro. Quer dizer, em primeiro lugar, discutir competência de foro não tem mais nada a ver com questões técnicas e jurídicas, né? É uma questão política tratada dessa forma à luz do dia. Em segundo lugar, isso não dá saída honrosa nenhuma ao Toffoli, assim como o código de ética que quer o Fachin, tampouco, né? Isso não é uma questão que dependa de código de ética. Nós estamos falando aqui de corrupção braba. Corrupção brava, laranja, né? Os irmãos do Toffoli, a cunhada, nós vamos mostrar, sequer sabia, né, que a família tinha sociedade numa coisa tão grandiosa e multimilionária, aliás, quase 34 milhões de reais enviados para paraíso fiscal após a suposta venda, né? Então, e a venda para um advogado ligado ao grupo da JBS, que o Dias Toffoli aliviou 10 bilhões de reais em dívida. Quer dizer, tudo tão escancarado, Paulo. Nós estamos diante de uma quadrilha cujos tentáculos tomaram conta também do STF, a última instância da justiça brasileira. Enquanto isso, não faltou gente acreditando, ou pelo menos fingindo que acreditava, que essa mesma turma criminosa estava perseguindo o Bolsonaro para salvar a democracia. Parece que o amor entre a maior emissora do país e o Supremo Tribunal Federal esfriou, pelo menos no que diz respeito ao ministro Dias Toffoli. De uma hora para outra, o Jornal Nacional decidiu que a vida privada e os negócios da família de um ministro são, sim, notícia de interesse público. É curioso como a indignação jornalística costuma coincidir com o momento em que os grandes patrocinadores, como Itaú e Bradesco, percebem que vão ter que colocar a mão no bolso para cobrir prejuízos de bancos protegidos por quem deveria julgar com isenção. Quem acompanha o noticiário sabe que, nos últimos anos, existiu uma espécie de pacto de não agressão entre a grande mídia, especialmente o Grupo Globo e o Supremo Tribunal Federal. O STF era tratado como uma instituição sagrada, acima de qualquer suspeita, e seus ministros eram blindados de críticas mais duras. Mas algo mudou, e mudou de forma drástica e repentina. De repente, o Jornal Nacional, o programa de maior audiência da televisão brasileira, começou a expor as entranhas dos negócios da família do ministro Dias Toffoli. Mostraram o Resort Itaiaia, falaram dos irmãos do ministro, detalharam as conexões com fundos de investimento ligados ao Banco Master. Isso não é normal. Isso não acontece por acaso. Quando o leão do Projac ruge contra um ministro do Supremo, é porque a ordem veio de cima. E quando eu digo de cima, eu não estou falando da direção de jornalismo, estou falando dos donos do dinheiro. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa seguir o dinheiro. A família Marinho, dona da Globo, não é apenas dona de um canal de TV. Eles são donos de um império financeiro. Eles têm investimentos em dezenas de setores, incluindo o mercado financeiro, através da Globo Ventures. Eles têm parcerias históricas e profundas com os maiores bancos do país, como Itaú e Bradesco. E é aqui que a história do Banco Master se cruza com a história da Globo. Banco Master quebrou, foi liquidado pelo Banco Central. E quando um banco quebra desse jeito, deixando um rombo bilionário, quem paga a conta? No final das contas, é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. E quem banca o FGC? Os outros bancos. O Itaú, o Bradesco, o Santander. Eles colocam dinheiro nesse fundo para garantir que o sistema não colapse. Então, na prática, o Itaú e o Bradesco vão ter que tirar dinheiro do bolso deles para pagar o prejuízo causado pelas fraudes do Banco Master. E quem estava protegendo o Banco Master? Quem estava tentando impedir a liquidação? Quem estava criando dificuldades para o Banco Central? Segundo todas as reportagens que estamos vendo, era o ministro Dias Toffoli. Ele puxou o inquérito para o STF, colocou sigilo, tentou blindar o dono do banco. Ou seja, aos olhos dos grandes banqueiros, o Toffoli estava protegendo o cara que estava roubando o dinheiro deles. Isso é inaceitável para a Faria Lima. Eles podem tolerar muita coisa em nome da estabilidade política, mas não toleram perder dinheiro para proteger esquema de ministro. Então, a leitura que se faz nos bastidores é que houve um basta. O sistema financeiro tradicional, aliado à Globo, decidiu que o Toffoli foi longe demais. E deram a ordem, queima ele. É uma guerra de titãs. De um lado, o poder da caneta do STF. Do outro, o poder do dinheiro dos grandes bancos e o poder de comunicação da Globo. E nessa guerra, o ministro Toffoli parece estar em desvantagem. Porque a Globo tem o poder de destruir reputações em rede nacional. Eles estão mostrando para o Brasil inteiro que o ministro vive uma vida de luxo incompatível com o salário, que a família dele enriqueceu de forma suspeita e que ele tem relações com gente muito perigosa.
A reportagem do Jornal Nacional sobre o Resort Itaiaia foi devastadora. Eles mostraram a casa onde o irmão do ministro mora, mostraram que a empresa dona do resort tem sede em um endereço que não condiz com o tamanho do negócio. Mostraram as conexões com a JF e com o Banco Master. Isso cria uma imagem pública de corrupção que é muito difícil de apagar. O Toffoli, que já não era muito popular, agora está sendo transformado no símbolo de tudo que há de errado no judiciário. E não para por aí. A Globo também ressuscitou o nome do governador Ibanez Rocha nessa história. Eles lembraram que o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, frequentava a casa do Ibanez. Por que trazer o Ibanez para o centro do palco agora? Porque o BRB, o Banco de Brasília, que é controlado pelo governo do Ibanez, estava tentando comprar o Banco Master. Era a tentativa de salvar o banco quebrado com dinheiro público ou dinheiro de um banco estatal. E quem ia pagar essa conta? O povo do Distrito Federal. A Globo está atirando para todo lado. Está mostrando que existe uma rede de proteção política e jurídica em torno desse banco. E ao fazer isso, ela está mandando um recado para todo o sistema político. Se vocês continuarem protegendo esse esquema, nós vamos expor todos vocês. É uma demonstração de força brutal. Mas tem um detalhe ainda mais interessante nessa história. O Luciano Huck, o apresentador do Domingão, o bom moço da Globo, também foi chamuscado. Ele era garoto propaganda e sócio do Willbank, um banco digital que tinha o Banco Master como acionista majoritário. Quando a Globo bate no Banco Master, ela está indiretamente batendo em um negócio que envolve a sua maior estrela. Isso mostra o tamanho da determinação da família Marinho. Eles estão dispostos a cortar na própria carne, a expor o Luciano Huck. Se isso for necessário para derrubar o esquema do Toffoli e proteger os interesses dos grandes bancos. Isso prova que, quando o assunto é dinheiro grosso, não tem amigo, não tem estrela, não tem ministro que se salve. O interesse financeiro fala mais alto do que qualquer lealdade. Para nós que estamos assistindo a tudo isso, a sensação é de um misto de satisfação e alerta. Satisfação porque é bom ver a verdade aparecendo, ver os poderosos brigando entre si e expondo as suas sujeiras. Mas alerta porque a gente sabe que a Globo não faz isso porque é boazinha. Ela faz isso porque convém. Hoje o alvo é o Toffoli e amanhã pode ser qualquer outro que atrapalhe os negócios deles. Mas a gente tem que aproveitar o momento. A briga entre a Globo e o Toffoli enfraquece o STF. Mostra que o tribunal não é inatingível. Mostra que eles têm telhado de vidro. E isso abre espaço para que a sociedade cobre, para que o Senado se mexa. Se a Globo está batendo, o Senado se sente mais seguro para abrir uma CPI para falar em impeachment. A blindagem da mídia, que era o maior escudo do STF, rachou. A gente precisa entender que o Brasil funciona na base desses grandes acordos entre as elites. A elite financeira, a elite midiática e a elite burocrática. Quando eles estão unidos, é muito difícil para o povo fazer alguma coisa. Mas quando eles brigam, quando o acordo se rompe, surgem as brechas. E é nessas brechas que a gente pode entrar para exigir mudanças. O caso do Banco Master é didático. Ele mostra como um banco pequeno, sem tradição, conseguiu crescer e comprar outros bancos usando dinheiro de origem duvidosa e proteção política. Mostra como o sistema funciona para transferir riqueza de quem trabalha para quem tem costas quentes. E mostra que, no final, a conta sempre sobra para a sociedade. A Globo está jogando pesado. E o Toffoli está sentindo. A reação dele, de tentar se manter no inquérito, de tentar segurar as provas, é a reação de quem está acuado. Ele sabe que se perder o controle do processo, ele pode ser o próximo a cair. Ele está lutando pela própria sobrevivência. E o que a gente pode fazer? A gente pode não se deixar enganar. A gente pode entender que essa não é uma luta do bem contra o mal, na visão da Globo. É uma luta de interesses. Mas a gente pode usar essa luta a nosso favor. A gente pode pegar as informações que estão saindo no Jornal Nacional e usar para pressionar os nossos deputados e senadores. Olha aí, até a Globo está mostrando. Vocês não vão fazer nada. A CPI do Xandão ou do Banco Master agora tem muito mais chance de prosperar, porque ela deixou de ser uma pauta apenas da oposição e virou uma pauta do establishment financeiro. O Itaú quer essa CPI, o Bradesco quer essa CPI, eles querem ver o Vorcaro e o Toffoli sangrarem para recuperar o dinheiro deles. E quando os bancos querem, geralmente as coisas acontecem em Brasília. Não existe isenção quando se tem um império de bilhões em jogo. A Globo é um ator político e econômico. E ela está usando todo o seu peso para vencer essa batalha. O futuro do Toffoli é incerto. Com a Globo batendo todo dia, com os bancos pressionando, com a justiça americana bloqueando bens, a posição dele fica cada vez mais frágil. Pode tentar resistir, mas o custo de mantê-lo no STF está ficando alto demais para o próprio tribunal. Os outros ministros devem estar olhando para isso com muita preocupação. Será que a gente deve continuar protegendo o Toffoli e afundar junto com ele? Ou será que é hora de entregar os anéis para salvar os dedos? Essa dúvida é o que pode levar à queda do ministro. Se o STF sentir que a sua própria sobrevivência depende de sacrificar o Toffoli, eles vão sacrificar. Não tenham dúvida disso. A gente vai continuar aqui acompanhando cada lance dessa guerra. Vamos traduzir para você o que significam essas manchetes, esses movimentos de bastidores. Porque a gente acredita que o brasileiro tem o direito de saber a verdade, não a versão editada que interessa a um ou outro grupo. A guerra está declarada. As armas foram sacadas. E o campo de batalha é o Brasil.
que vença a verdade e que o nosso país possa sair disso tudo um pouco mais limpo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Toffoli vai resistir a esse ataque da Globo? Você acredita que os grandes bancos têm força para derrubar um ministro do Supremo? Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante a gente debater esse cenário. Meus amigos, o que realmente está acontecendo é histórico, a maior blindagem do STF. Meus amigos, a Globo caiu para cima de verdade agora. A gente está vendo que o nosso governo está misturado com a Globo mesmo. Sempre falava no Jornal Nacional, mas agora a gente está vendo o que está rolando, né? Inclusive o Luciano Huck, eu não sei se vai se dar bem nessa, tá? Essa eu quero ver, mas deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu joinha, tá bom? É muito importante. E eu quero saber o que você vai comentar para eu poder a gente conversar junto, trocar ideias, é muito importante, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. É complicado.